Nós vamos fazer uma breve reflexão nesta noite de ceia, em cima da ceia messiânica. Queria te chamar para abrir Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, nós vamos ler de 15 a 24. Lucas 14º capítulo, versículos 15 em diante. Diz assim a minha tradução, tu acompanhas na tua. Ora, ouvindo tais palavras, o discurso de Jesus, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado, feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, Jesus, porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia, um banquete, e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Esse é português clássico, né? Desculpado. Outro disse, 19: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. 20. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando, o servo contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, o meu banquete, o meu jantar. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações nesta reflexão. Em nome de Jesus, amém. O judaísmo antigo utilizava muitas imagens para descrever o que iria acontecer durante a era messiânica, o período em que o Messias haveria de vir. Esse tema era constante, não apenas na mensagem dos profetas, os profetas antigos, mas também durante o período que Jesus esteve neste mundo. Por sinal, até hoje os judeus estão esperando o Messias. Assim que, por exemplo, no Salmo 23, versículo 5, um salmo conhecidíssimo de vocês, diz Davi: preparas uma mesa perante mim. Esta figura de mesa, ceia ou banquete foi utilizada por Jesus no texto que nós acabamos de ler. Como eu disse, essa imagem era muito disseminada, e o profeta que mais falou sobre o Messias, Isaías, 700 anos antes de Cristo, usa também essa imagem que Jesus usou, a imagem aqui retratada em Lucas 14. Isaías, por exemplo, em Isaías 25, 6 a 8, ele fala desse período messiânico utilizando a imagem da mesa. Diz: o Senhor dos Exércitos, Isaías 25, 6 em diante: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete, uma ceia. E continua dizendo: e destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre as nações. Aniquilará a morte para sempre, não haverá mais morte. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a vergonha do seu povo.
Deus diz assim, ou assim diz o Senhor. No relato de Lucas, que nós lemos, o homem que está à mesa faz uma referência à ceia messiânica, dizendo a Jesus o seguinte: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Lucas 14, 15b. Com essa palavra, este homem, quando esse homem disse isso, ele deu ocasião para Jesus contar uma parábola, um midrash, uma pequena história, que fala de um banquete com o Messias. E aqui está a história que Jesus contou. Um anfitrião, ou um homem rico, convidou os amigos, e todos eles aceitaram o convite. Lemos isso no 16, você que está com o texto aberto pode me acompanhar. Um homem rico convidou vários amigos, e todos aceitaram. Certo homem deu uma grande ceia, e convidou a muitos, diz o texto. Todavia, posteriormente, lemos que eles começaram a dar desculpas para não mais atender o convite que haviam atendido. Todos a uma começaram a excusar-se ou a dar desculpas. 18. Eles aparentemente não deram muita importância ao convite que este homem havia feito. Um disse que não poderia vir porque tinha comprado um campo, uma terra. O outro disse que não podia mais vir porque tinha comprado várias juntas, ou 5 juntas de bois, e precisava experimentá-los. O outro, talvez uma razão mais significativa, disse que havia casado. E assim, cada um apresentou aquilo que considerava ser uma importante desculpa. É necessário falar um pouquinho sobre o contexto, para a gente entender aqui a cultura. Um anfitrião, um homem endinheirado, um homem de posse, ficava indignado quando alguém aceitava um convite e depois recusava. Era uma desfeita. Além do que, é importante frisar que o convite naquela cultura era feito com muita antecedência. Aqui os teólogos não sabem, mas 2 meses antes, havia longa antecedência. Mas como eles não tinham relógio, então era uma coisa assim aproximada. Por isso que quando chegou a ocasião, versículo 17, a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, enviou às casas naquele dia acertado. E, como eu disse, a recusa do convite era uma grave injúria ao anfitrião, um sério insulto. As desculpas, como nós vimos, terras, gado e família, se tornaram mais importantes. E as razões, pasme, são muito fracas. As razões que Jesus apresenta nessa história, é uma parábola, ele fabricou a parábola, são razões absurdas, até insultuosas. A primeira e a segunda razão: não vou ao seu banquete porque preciso ver as terras, não vou ao seu banquete porque comprei bois, é um insulto. Como assim é um insulto? Ora, comprei um campo e preciso vê-lo, é um absurdo, porque ninguém com o mínimo bom senso, principalmente no Oriente Médio, compra terra sem vê-la. Ninguém compra terra, esse cara está mentindo. Ninguém compra uma grande fazenda sem olhar a fazenda. Então a desculpa é uma desculpa mentirosa e de grande insulto ao mestre de cerimônias. Um certo comentarista bíblico diz que muitas das vezes uma compra desse tipo no Oriente Médio pode durar meses, porque o oriental é pechinchador, diferente de nós, ele barganha. Então a desculpa que ele deu é absurda.
A segunda desculpa dada também, abre aspas, não posso ir à festa porque comprei o gado, é absurda também. Porque você não compra junta de bois se você não tem certeza que você pode pareá-los. Por exemplo, se um boi for mais alto do que o outro, você não pode parear. A junta de boi eram 2 bois juntos com um jugo em cima, com um jugo, aquela canga para puxar o arado. Você não pode comprar bois sem olhar. Então, no caso do terreno da fazenda, a desculpa que ele deu é equivalente à seguinte situação: eu não posso ir à sua festa porque comprei uma casa pelo telefone. É equivalente a dizer isso. É absurdo. A outra, a junta de boi, é equivalente a dizer: eu não vou jantar na tua casa porque eu comprei 5 carros usados pelo telefone, agora eu vou olhar se eles prestam. Esse é quase que escarnecer do bom senso e da inteligência do anfitrião. Ninguém faz isso. A terceira desculpa é até mais convincente: eu me casei, portanto não posso ir, diz aquele convidado. Ela parece mais coerente, e nós até queremos desculpar o homem que contraiu núpcias e agora disse que não vai poder atender o convite. Todavia, a família, e aqui eu estou me valendo dos comentaristas bíblicos, a família foi instituída para apoiar outras famílias, para abençoar também outras famílias, e não cultivar o ego. Além do que, e mais importante, a esposa poderia vir junto, segundo a cultura. Então aquele homem não tinha desculpa, já que podia trazer o seu cônjuge. Lições que nós poderíamos tirar, rápidas lições que nós poderíamos tirar desta parábola. O anfitrião da casa é Deus. A ceia, a mesa é o reino dos céus. Os dignitários convidados são os judeus, o povo escolhido, a nação de Israel. Lembrem, o reino foi preparado para os judeus, mas eles rejeitaram o Messias. Jesus está entre eles, ele foi rejeitado. Jesus então está querendo confrontá-los. A Bíblia diz em João 1,11 que Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Vale a pena considerar os detalhes dos convites feitos àqueles que inicialmente não foram convidados, aqueles que ficaram fora da festa. 21b, sai depressa, 21b, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz aqui quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Estes são aqueles que os judeus consideravam imundos, debaixo de maldição divina. É o que a gente vê, por exemplo, em João 9, 1 e 2. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Então, no judaísmo da época, um aleijado, um cego, alguém com síndrome de Down, era um amaldiçoado na tradição e no conceito do judaísmo. Jesus, porém, disse que o reino estaria sendo aberto a todos, inclusive aos imundos, aqueles que o judaísmo considerava imundo. Lembram? Vale a pena a gente martelar esse pensamento, porque nós, por causa do Evangelho, fomos libertos dessa forma de pensar, mas a gente só entende a parábola se a gente entender o contexto. Lembram quando o apóstolo Pedro entrou na casa de um imundo, em Atos 10, 28? Pedro disse: vocês, isso aqui já era crente, Pedro, imagina, vocês sabem, vocês são os gentios, Atos 10, 28, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei
um judeu como eu, associar-me a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. A resposta dos gentios, dos imundos, à pregação de Pedro, pode ser lida na sequência, em Atos 10, 44 a 48. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, que eu acabei de ler para vocês, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficavam admirados que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios. Era inconcebível para eles que não judeu pudesse ser abençoado. Pois ouviram aqueles gentios exaltando a Deus e falando em línguas. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes gentios sejam batizados? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Vemos aqui que Jesus mostra que o reino estava aberto aos piores pecadores, esses categorizados como imundos. Quando os judeus, o povo de Deus, rejeitou o Messias, o reino então foi escancarado para abraçar você e eu, para incluir você e eu que não somos judeus. Atos 1:8. E aí então até os confins da terra, até no Brasil, temos hoje o reino de Deus. Mas receberão poder, Atos 1:8, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Com a vinda de Jesus, já não há mais judeu e gentio. Todos nós estamos em pé de igualdade. Na parábola que lemos, os que ignoram o convite do anfitrião foram banidos. Isso mesmo. Na parábola, os judeus foram banidos. Eu vos digo, Lucas 14, 24, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, provará o meu banquete. É interessante que o anfitrião respeita a escolha dos convidados, dos judeus, porém a escolha tem consequência, e aqui a gente tira uma lição para nós. A gente reage ao Senhor livremente, mas as nossas reações trazem consequências sobre nós. Deus respeita a escolha dos que rejeitam a Cristo, mas essa rejeição tem terríveis consequências. Todos que amam a sua própria vida, seu próprio ego, seu próprio pecado, e rejeitam a oferta de perdão de Deus através de Jesus, serão separados do Pai permanentemente após a morte. Nenhum daqueles convidados provará da minha ceia, diz Jesus. A lição central desta parábola, nesta noite de ceia, é simples. A trágica rejeição do Messias pelos judeus abriu a porta de salvação para nós que não somos judeus. Hoje a salvação está aberta a todos que se arrependem de seus pecados e depositam confiança em Cristo. Hoje nós nos lembramos deste convite na ceia do Senhor. A gente pode se acostumar com uma regalia que nós recebemos 2000 anos atrás, e nós vermos isso muito naturalmente. Nós precisamos lembrar, que eu digo nós gentios, nós não judeus, eu acho que ninguém aqui é judeu, nós estávamos alheios às promessas de Deus. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança. O pacto que Deus fez foi com o povo judeu, mas agora, depois que Cristo veio, as portas foram arreganhadas para todos nós. Isso é um grande privilégio. A gente não pode se acostumar com isso e dizer, e daí? Não. Nós, quando celebramos a mesa do Senhor, devemos ser gratos que nós não tínhamos essa esperança, não tínhamos essa expectativa. Foi a vinda de Jesus que
abriu a salvação para todos aqueles que se arrependem e depositam no Senhor Jesus a sua confiança. Hoje à noite nós nos lembramos deste convite na ceia do Senhor: vinde todos. A ceia é um banquete alegre e festivo. Porém, há um detalhe na celebração da ceia, que ela se estende, a gente vai ver daqui a pouco. Enquanto estivermos neste mundo, a ceia é um banquete festivo, porém respeitoso. Há uma possibilidade de abusarmos deste banquete, tanto desprezando por não participar dele, ou desprezando por participar de forma desonrosa. Lembremos que o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, teve que morrer para podermos participar deste momento, que vamos participar daqui a pouco. Consequentemente, não podemos tratar este convite de forma leviana, pois se fizermos assim, estaremos pisando no sangue de Cristo. A parábola que lemos lembra também que as coisas que tornam uma pessoa surda ao convite não necessariamente são más em si mesmo. Os bens, o casamento, aquele que quis olhar a junta de boi, ou aquele que deu mais importância ao seu lar, ao seu casamento. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que as coisas deste mundo, algumas até legítimas, como o nosso lar, não nos afastem de Deus. Às vezes, eu como pastor, vejo posturas em algumas pessoas que são membros da família, e eu sou um dos que ensinam que a família está em primeiro lugar em relação à igreja, mas às vezes há uma exacerbação, e aí a pessoa se afasta da igreja por causa da família. Não deu mais para ir, mas nunca mais eu vi o irmão. Não foi mais possível, eu estou cuidando agora, estou cuidando muito do meu filho, que está demandando muito tempo, mas nós temos ali também a estação que pode ajudar. Não. Então a gente tem que ter cuidado para manter esse balanço. Sim, o correto é Deus, família e a igreja, mas a gente sempre tem que manter esse equilíbrio, embora colocando a família, como esse homem aqui que disse que ele não ia para o banquete, embora colocando a família em primeiro lugar, ainda assim é importante a comunhão dos santos e a mesa do Senhor. Isso não está no meu script, mas você que está me acompanhando pela internet, é importante que você se congregue em algum lugar, que você tenha uma família, onde você pode participar da mesa do banquete do Senhor. A história da parábola também nos lembra que Jesus exemplifica que nós perdemos muito quando nós não o seguimos. Quem sabe nós temos um visitante aqui que não está seguindo Jesus. É uma real tragédia perder a alegria do banquete messiânico, a alegria da presença de Cristo, a alegria da eternidade. O convite é gratuito, é a todos que quiserem. O convite é para nós, que somos gentis, que não somos judeus. Vinde, está preparado. Versículo 17, não é o que ele diz? Versículo 17, vinde porque tudo está preparado. Quem sabe alguém aqui hoje à noite nunca recebeu Jesus e por isso não pode participar do banquete. Quem sabe hoje não é uma noite de salvação, uma noite de você entregar, aceitar o convite do Senhor. Sabe, meus irmãos, esta ceia, este banquete, ele vai continuar. Você sabia que há um grande banquete nos esperando nos céus? Você sabia disso? Se você não sabia, olha comigo Apocalipse. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, que vai haver uma ceia muito mais gloriosa do que essa aqui, do que essa mesa, mas vai haver uma grande ceia
para os servos do Senhor. Se você é um crente em Cristo Jesus, olha o que diz aqui, Apocalipse 19. Aquele que disse, o anfitrião disse: vinde participar da minha ceia. O mesmo Jesus diz, Apocalipse 19, 7. Vamos nos alegrar e exultar e dar glória, porque são chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro, cuja esposa, você e eu, já está pronta. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Então me falou o anjo: escreve, felizes aqueles que são chamados à ceia, o banquete do Cordeiro. Há uma ceia nos esperando. Jesus disse que ele não ia participar, que ele não ia beber o vinho. Ele disse isso 2000 anos atrás, até que esse momento aqui acontecesse. E eu quero que tu te voltes para esse texto em Lucas, quando Jesus fala desse banquete, desta ceia, que nós acabamos de mencionar. Lucas. Eu espero que eu ache esse texto. Está aqui, Lucas 21. Isso aqui, 2000 anos atrás, Jesus disse isso. Lucas 21, ou desculpa, 22. Lucas 22. Ele diz, versículo 15. Jesus diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, que está ali em Apocalipse 19. Isso aqui aconteceu no passado. Apocalipse 19 está à frente, nos aguardando. Eu queria fazer um convite a você, quem sabe frequenta aqui a igreja, veio hoje à noite, não pode participar da ceia porque não é um discípulo de Jesus, mas deseja fazer isso, deseja aceitar esse convite. Ou quem sabe você está desviado, está longe dos caminhos do Senhor, está com o coração enrijecido, está acaliçado para as coisas do Senhor, mas veio hoje à noite aqui. Quem sabe esse não é o dia da sua reconciliação ou da sua salvação. Quem sabe não é hoje que você quer acertar os seus caminhos com o Senhor. Quem sabe você não é um religioso como eu fui, mas hoje você quer alinhar e quer participar. Hoje você não vai poder participar, a não ser que você esteja desviado, mas se você não é um crente, você vai precisar se batizar primeiro. Mas eu queria dar uma oportunidade, eu queria orar com você hoje à noite. Se de alguma maneira a sua vida está desalinhada e você quer corrigir hoje à noite, levante a sua mão sem se importar com o que as pessoas pensam. Eu quero orar por você hoje à noite. Há alguém aqui? Se você está ouvindo a voz do Senhor no seu coração, não resistis à voz do Espírito. Se você está ouvindo, levanta a mão, eu quero orar contigo hoje à noite. Há alguém?